Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido para você, mas se fizer, e se você quiser comentar, a gente agradece sempre. Nessa aula eu estou observando os primeiros modelos dos alunos de jogos do primeiro período e vendo como que eles absorveram o que foi dito, né, das aulas anteriores e vou usar esses modelos para dar algumas sugestões ou dicas, né, ou até né, alguns apontamentos técnicos para os próximos modelos que eles fizerem. Então, essas talvez sejam as aulas mais importantes para os alunos matriculados, que é onde eu realmente mexo nos modelos deles e ponho os modelos num ponto de entrega propriamente dito e onde eu explico certas logísticas de modelagem que são fundamentais para o nosso trabalho. Então, para os alunos que mandaram já os modelos aqui, já obrigado por ter mandado os modelos, né? O nosso processo é muito simples, né? A gente tem uma pastinha no Google Drive, eu mando o link para vocês, vocês sobem o modelo, e eu abro o modelo no meu computador e começo a falar sobre ele. E aí, eu espero que vocês façam suas anotações e as alterações de acordo com o que foi comentado, né? De novo, a alteração não precisa ser exatamente o que eu falei, mas geralmente as de boas condutas, de boas práticas de modelagem, elas são importantes, tá? Eu estou com o modelo aqui da Alice, a Alice fez esse modelo de cama, é a primeira vez que ela modela na vida, então ela já está muito de parabéns. Então, antes de mais nada, Alice, fique claro que você está de parabéns pelo que você fez e tudo que eu vou falar sobre o seu modelo são boas práticas que você pode levar para a próxima tentativa de modelagem, se você quiser refazer a cama ou para os próximos modelos que você fizer, tá? Nada do que eu estou falando aqui diz que seu modelo tá errado propriamente dito, são só formas de melhoria. Quando as coisas forem um erro técnico, é bom lembrar que vocês ainda não viram todos os processos de erro técnico, então é uma coisa que tem que ser observada a partir de agora, ou seja, são erros que provavelmente vocês cometeriam, né, por não ter conhecimento do processo técnico total, tá? Então, com isso em mente, tá? Com isso em mente, então a primeira coisa é sempre parabéns por ter modelado de verdade, né? Tipo assim, ficou super simpáticozinha a cama e as cores, tá? É, Quais são as coisas que eu observo aqui que podem ser melhoradas no modelo ou que podem ser consertadas no modelo, tá? Primeira coisa que eu vou falar é sobre a nomenclatura das coisas, tá? Quando você for nomear os objetos, é importante nomear o objeto, né? Então tudo bem. Eu gosto de usar o nome sempre com maiúscula e se eu for descrever a característica da cama, vamos chamar essa cama de hospital. Eu usaria maiúscula para definir o que é objeto, maiúscula para definir a característica, sem espaços, sem separadores, tá? No seu caso, você não tem características, então pode chamar só cama. E eu tenho que nomear a malha também, tá? Isso aqui tem que receber o nome também. Tá? As duas partes do modelo têm que ser nomeadas. Isso aqui está nomeando a origem. Deixa eu desligar essa setinha, porque eu não vou usar ela. Isso aqui está nomeando a origem, tá? Então esse nomezinho aqui em laranja nomeia essa bolinha aqui, tá? E esse nome aqui nomeia os vértices. Então, o meu conjunto de vértices, o conjunto total de vértices, ele chama cama, e a minha origem também chama cama, tá? Então, é importante e observem pessoas que no caso do curso de jogos, para os alunos matriculados, isso é critério de avaliação, tá? Então, se não nomear, a gente passa a ter certos problemas, tá? O seu material, provavelmente a gente ainda não mexeu com o material ainda, tá? Se a gente não mexeu com o material, por enquanto você pode só remover o material, tá? Se você quiser, tá? Isso aqui a gente faz para remover esse material. A gente pode ir na barrinha com o mesmo ícone aqui, ó, a barrinha de material. Vai ter uma lista dos materiais usados, as configurações. Você pode clicar em menos aqui e remover, tá? Esse material não tem nenhuma relação com a cor que você criou, tá? Isso não tem nenhuma relação com a cor que você criou. A cor que você criou no seu modelo, no Vertex Paint, ela está colada no vértice, tá? Então, não perde nada. Isso aqui melhora muito
a nossa entrega e melhora muito nossa avaliação, tá? Então eu recomendo que seja feito. Outra coisa que eu observo por aqui, ó, lendo ainda o outliner, né? Eu sempre vou começar a observação dos modelos pelo outliner, tá? Existe um grupo de vértices. De novo, a gente não está usando ainda grupos de vértices, tá? É, provavelmente a gente vai entrar nisso depois, então por enquanto você também pode vir na barrinha de gestão de vértices, né? Ou seja, a gente tem uma barrinha de gestão de vértices aqui, ó. E onde tiver o grupo de vértices aqui, você pode remover o grupo de vértices. O que eu preciso do seu modelo, na verdade, são as cores. Isso aqui é importante que esteja aqui, né? Afinal de contas, é aqui que está a sua cor, né? Essa corzinha que você fez no Vertex Paint, ela está armazenada nessa, né, nesse espaço de atributo de cor, tá? Então isso aqui é importante que seja aqui. Não precisa renomear isso aqui, tá? Isso aqui só é bom renomear se você tiver mais de um atributo, mas se tiver um só, ele é o atributo de cor mesmo. Então não precisa renomear. Isso aqui é a primeira organização que eu preciso que vocês façam no projeto para a nossa primeira entrega, né? Nossa primeira entrega são só modelos, né? Então a gente vai ter uma série de avaliações, né? É, a primeira avaliação são 10 modelos que não são coloridos, não precisam ser coloridos, mas não há necessidade, tá, de colorir, né? Então, o que eu preciso são 10 objetos com seus vértices nomeados. Tá? Mas se quiser colorir de uma vez, é ótimo, porque já vai colocando no jogo, né? De novo, eu não vou tirar ponto, porque coloriu, eu talvez até dê algum ponto se a pessoa coloriu, né? Talvez até queira dar mais pontos para a pessoa, porque ela coloriu. Tá? Outra coisa interessante para fazer no modelo, né? Vamos entrar aqui no modo de edição. Aqui você fez certíssimo, as pecinhas encaixadinhas assim, ó. Isso é ótimo, porque se eu quiser editar a posição das coisas, isso é muito bom, então é importante, né? Às vezes eu quero o pezinho mais para frente, mais para fora, então isso é bem legal, né? Eu vi que você fez também a lateral aqui, ó, o pezinho aqui, ele tá também encaixadinho por baixo e essa lateral aqui também está encaixadinha aqui por baixo. O que eu recomendaria como modelagem? Aproximar um pouquinho mais de estruturas de cama de marcenaria mesmo. Então, o processo é muito parecido, tá? O processo é muito parecido. Eu vou, inclusive, usar a sua base mesmo para fazer uma versão alternativa aqui para mim, tá? Então, não repara, mas eu vou pegar os seus pezinhos aqui e vou fazer uma variação aqui no lado, tá? Para você ver. O que eu faria? Geralmente em marcenaria a gente aproveita a estrutura de pezinhos para fazer também a estrutura da cabeceira, né? Então não há necessidade de novo, não precisa seguir isso como uma espécie de lei, não. Mas você vê que existe um pensamento estratégico aqui, ó. Então eu vou subir isso aqui em Z. Deixa eu ligar meu Screen Keys, né, para poder ficar aqui meu atalho. Eu vou aproveitar essa mesma barrinha aqui, ó, que você fez, só que em vez de fazer ela do jeito que você fez aqui, ó, eu vou fazer igual cama mesmo, né? Então, em vez de fazer isso é, uma tábua contínua, eu vou duplicar. Opa, tô apertando o atalho errado aqui porque tô esbarrando aqui, gente, foi mal. Vocês têm que ver a gambiarra que eu fiz para dar aula. Eu tô apertando o teclado com parte de um braço e de outro. Então, vamos lá. Agora sim. Agora eu vou dar um scale nessa duplicata aqui. Eu vou mover isso para cá. Vou dar uma escala em Z, grab em Z, para alinhar aqui mais ou menos na altura que a Alice fez. Scale em Y aqui, né? Em Y, Y. Acabou meu espaço de mouse. Scale Y. Aí, agora sim.
Vou fazer um scale em X, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou desalinhar a peça de encaixe, eu vou deixar ela desalinhada aqui, ó. Eu não quero que ela fique exatamente colado na aresta, né? Para ficar visível que tem um pezinho. Vamos fazer aqui uma escala em Z agora, para fazer ela um pouquinho mais larga. Fazer um pouquinho mais larga. E eu vou duplicar ela aqui, ó, em X. Alinhar ela mais ou menos ali, ó. Isso aqui vai ser a minha lateral da cama, tá? Isso aqui vai ser minha lateral da cama, tá? Eu vou usar a sua cabeceira para fazer minha cabeceira também, ó. Vou duplicar. Vou fazer um grab em X aqui, ó. Grab em X. Mesma coisa. Eu vou fazer aqui um scale em X, um scale em Z, grab em X aqui só para ela poder scale em X. Para ela ficar um pouquinho mais saltada, ou seja, aqui eu quero aproveitar que eu tenho as estruturas, em vez de fazer tudo alinhado, eu quero fazer as diferenças, que seria o resultado da carpintaria mesmo, né? Ou seja, se eu estivesse fazendo essa cama aqui, ó, eu ia uma madeira colada na outra ainda ia manter algum relevo. Então vamos fazer uma escala aqui em Y. Já vou ver o que você falou aí. Grab em Z aqui, ó. Muito legal, né? Muito legal. E a mesma coisa eu vou fazer para a base aqui, ou seja, eu estou fazendo a estrutura da cama como a cama é feita mesmo, né? Deixa eu ver a mensagem aqui da Alice. Pedro pediu o seu número porque não vai conseguir assistir a aula hoje. Estou entrando no PC para falar pelo Canvas segunda. Ó, se for um assunto, se ele tiver algum assunto de aula, ele pode mandar uma mensagem pelo próprio Canvas, pelo e-mail do Canvas, é, que tá tudo bem, né? Tipo, não deve acontecer muita coisa daqui até segunda, não. Final de semana eu não devo trabalhar, porque final de semana é do Senhor, né? Então, falo com ele que se ele só conseguir mandar mensagem segunda, tá tudo bem, tá tranquilo, tá? Na segunda-feira a gente vê qual que é o caso dele, tá? Deixa ele tranquilo lá, tá? Fala com ele que fim de semana, saindo daqui, eu já tô sextando. E que fim de semana do Senhor. É, E aí, segunda-feira, se ele mandar mensagem, eu respondo ele, eu olho qual que é o caso dele. De novo, não é tão diferente do que você fez, tá? Não é tão diferente do que você fez. Ele só vai ter um pouquinho mais de leitura de silhueta, porque a luz vai bater nos lugares, a gente vai ver um pouquinho mais da silhueta do objeto, né? Deixa eu colocar no modo objeto mesmo, só pra gente comparar, né? Tipo, um com o outro. Eu vou copiar mesmo sua cama aqui, ó, grab, eu vou dar um Shift D aqui e vou movimentar aqui em X. O colchão vai ficar para dentro mesmo da cama, né? Então isso é a ideia. Então eu vou fazer aqui ó, um scale em Y. Uma coisa que eu vou fazer no seu colchão, Alice, para ele ficar um pouquinho mais arredondado, vamos fazer aqui um grab em Z. Eu vou fazer um extrude e vou dar um scale pequenininho nele aqui, ó. Fazer um segundo extrude aqui em Z, né? E dar um outro scale pequenininho aqui nele, só para ele ficar um pouquinho mais arredondadinho na beiradinha, né?
E aí ele vai combinar um pouco mais com o do travesseiro. Tô fazendo grab duas vezes. Grab duas vezes é slide, né? De edge. E eu não sei como é que você fez a sua cobertinha, mas eu vou pegar só esses dois, esse pedaço do modelo, vou duplicar, Shift D, X. E aí eu consigo pensar no forrar dela, né? E aí o que eu quero fazer aqui, ó, para fazer isso aqui cair como lençol, eu vou pegar cada um desses edges aqui, ó. É, deixa eu posicionar isso um pouco mais para cima, né? Vamos posicionar isso um pouco mais para cima para não pegar no pezinho assim. É, eu acho que eu posso fazer a mesma coisa de deixar mais curvo, só que aqui eu vou usar o loop cut para cortar aqui, o loop cut para cortar aqui, ó. E aí eu vou abaixar esse canto aqui, ó, só para ele não ficar tão reto, né? Ou seja, então eu vou pegar um grab em Z aqui, ó, só para ele ficar caidinho assim, ó. Parece que eu tenho um paninho realmente caído na coisa. Dá até para fazer ele meio desarrumado, né? Se eu puxar isso aqui um pouco para baixo aqui, ó, né? Puxar isso aqui um pouco para cima, né? Vamos fazer esse aqui talvez para baixo aqui, ó, né? Dá até pra fazer ele mais bagunçadão, né? Dá pra puxar isso aqui, ó, grab em Y aqui, né? Dá até pra falar que tá mais desarrumado, né? É, de novo, é o mesmo conceito, tá? A diferença é que eu estou montando meu objeto mais parecido com a montagem da marcenaria da coisa. Então, se você está fazendo um objeto que foi construído com peças, a gente constrói ele com peças, é um pouco mais simples de pensar, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também nesse modelo aqui para ajudar a nossa vida posterior, né? É apagar as faces que não estão visíveis. Então, eu vou selecionar aqui os pezinhos, vou dar hide, e aí eu vou ter o quê? Essas faces aqui, ó, que são faces que estão escondidas, eu posso apagar elas. Posso apagar essas faces, tá? E toda face que você vê que ela vai ficar completamente escondida dessas peças de madeira, né? Isso deve acontecer aqui também atrás, ó, se eu esconder esses pezinhos aqui, ó, hide. Esses aqui, ó, peças aqui, essas quatro faces aqui, elas devem ficar escondidas também. Então eu vou deletar elas. Vamos revelar elas aqui. E aí eu vou ter a mesma cama, mas tem um pouquinho menos de face para lidar, né? As de baixo, as outras eu não vou tirar não, porque girando a cama a gente pode acabar vendo. O travesseiro, por exemplo, eu posso querer usar ele em outra cena, né? Então vou deixar ele inteirinho aqui, tá? E última coisa que eu vou fazer aqui para meu modelo, eu vou conferir se ele tem vértices duplicados, tá? Um jeito de conferir se tem vértices duplicados é usando merge por distância, tá? Ele vai me falar se tem vértices duplicados e vai remover para mim, tá? Isso é útil, né? Então, vou conferir isso aqui. No caso, eu vou apagar minha cama porque, tipo, essa cama é a cama que eu fiz. Eu quero só a sua cama no final das contas, mas eu espero que você tenha entendido a parte de modelagem, né? Espero que tenha te ajudado isso aqui, né? Então a gente vai pegar aqui set. Vou ligar o raio-x para poder selecionar todo mundo de uma vez só com o meu box selection. Apaguei aqui os vértices. Agora eu tenho só a cama da Alice de novo. E o meu ajuste final
Meu ajuste final é, na visão de lado, eu quero que a origem fique mais alinhada, né? A origem fique mais alinhada com o centro do objeto, né? Ou seja, mais alinhado aqui. Então eu vou só pegar a cama e mover ela para frente para a origem ficar mais central, tá? É, Então, eu fiz um tanto de coisa, tá? Lembrando que para quem estiver vendo isso no YouTube, essa aula faz parte de uma playlist e eu estou usando ferramentas de modelagem que eu usei na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Então eu usei um kit de ferramentas que eu passei. Por isso que eu não fiquei explicando cada ferramenta que eu usei. Então, os atalhos que ficaram pipocando aqui na tela são os atalhos das ferramentas que eu passei. Eu não usei nenhuma ferramenta que eu não tenha passado. É, Eu talvez tenha usado só alguma configuração que eu não tenha usado na aula anterior, mas são as mesmas ferramentas. Tá? É, Aí, Alice, fica a seu critério, entendeu? Fica a seu critério. Se você quiser testar esse outro design aqui, ó, lembrando que o que esse design está fazendo para mim, ó, se a gente comparar aqui o design que eu fiz e o design que você fez, o que eu estou fazendo, a grosso modo, tem informações do seu que estão perdidas aqui, que no meu elas aparecem. Tem informações do meu que estão aparecendo, que no seu desaparecem. E isso é bom para o design para jogos, tá? Então isso não é tipo, não é um erro, é uma melhoria, entendeu? Que você pode fazer no seu modelo, tá? Tranquilo? Você conseguiu pegar tudo, Alice? Você tem alguma pergunta? Mas, se quiser fazer uma versão nova, fica à vontade, né? A gente recebe, vê de novo, é super legal. Lembrando, pessoas, que os modelos, se estiverem relacionados com o TI, é bom demais, né? O outro arquivo que eu recebi aqui, logo no começo da aula, por enquanto eu só tenho esses dois pelo visto, é o navio do. Peraí, vamos pegar o nome de novo aqui. Do Matheus Malta, né? O Matheus Malta fez um navio que deve ter dado um trabalho enorme fazer isso aqui. Eu acredito que isso aqui foi um modelo que deu muito, muito trabalho para fazer, né? Eu vou tirar isso aqui, eu não preciso desse cara, eu também não preciso dessas setinhas aqui, né? Eu posso só é, é, usar um modelo aqui. Então eu acredito que deu um trabalho danado fazer isso aqui, tá? Já estou vendo aqui que você tem peças que existem que não foram batizadas ainda, então é muito importante lembrar de batizar. Outra coisa que eu estou vendo aqui, existe espaço né, então como a gente está falando sobre nomenclatura, vamos fazer corpo navio, corpo navio. Né? Eu não sei como é que chama essa peça, de verdade. Não sei como é que chama essa peça. Mas vamos ver aqui. Eu tenho uma coleção que chama Mastro, que tem os mastros um, 2 e 3. Eu acho que o mastro poderia ter sido feito com cilindro. Eu acho que não teria problema ter feito ele com cilindro. É, eu não entendo tanto de barco, mas eu tenho a impressão que um cilindro daria certo. Assim como também daria para fazer as velas com um plano, né, com uma forma plana. Né? Pareceria mais um tecido. Né? É, Deixa eu ir refazendo coisas. Então, já que você organizou em coleção, e isso foi muito legal que isso está organizado em coleção, né? Então, vou criar uma coleção nova aqui, né? É, que eu vou chamar de. Esse aqui tudo é do corpo, né? Isso aqui é tudo do corpo. Então, vamos chamar isso aqui de corpo. Isso aqui parece que faz parte do mastro, então eu vou colocar isso aqui em mastro. Né? Isso parece que fazer parte do mastro. Parece uma peça do topo do mastro.
Então eu vou deixar isso aqui, tá? Então, não é bom usar, não nomear, a gente não pode por questão de critério de aula, tá? Numeração não é interessante para usar, porque numeração vai acontecer na hora que a gente duplicar os objetos na Unity. Então a Unity vai colocar um número na frente do número que você colocou. Então vai ficar muito mais difícil de você localizar os objetos. Então é nome e característica. Então se esse é um mastro frontal, então esse é um mastro frontal. Se ele é um mastro de popa, ele é um mastro de popa. Tá? Vai nomear isso aqui. A gente tem tempo, né? Então esse é o mastro traseiro, né? Então vamos colocar mastro traseiro. Traseiro é uma palavra interessante. E aqui a gente vai colocar aqui. Esse aqui é um mastro central. Então, esse aqui é um mastro central. E aí, a gente tem isso aqui que eu não sei como que chama. O Matheus Malta está presente? Ele está aí? Você sabe como é que chama isso, Matheus? Não, não sei como é que chama. Depois pesquisa pra gente como é que chama essa peça. É, É, porque a gente vai usar, se ela faz parte do design, a gente talvez precise nomear ela bonitinho, né? Importante, né? Então, acho que aqui no caso da vela é a mesma coisa. Eu tenho 4 velas. A gente vai chamar de vela frontal também. Frontal. Eu vou saber que ela está com massa frontal. Essa aqui vai ser a vela traseira. Traseira. Isso aqui a gente vai chamar de vela central. Cela não, né? Vela. Cávia. Pô, legal. Central. Lembrando que todo nome que eu der para um objeto, eu tenho que dar para a malha. Nomeei a origem. Nomeei a malha. Nomeei a origem. Nomeei a malha. Né? Então, e essa vela aqui eu vou chamar de vela alta mesmo. Vela alta. Né? E sem as velas. Isso aí, ó. Aí, ó. Vai ser muito mais fácil de trabalhar assim, ó. Porque na hora que a gente duplicar esses objetos na Unity, por algum motivo, a gente vai, é, é, não vai ter, por exemplo, vela 1, vela 1, 2, vela 1, 3. Né? Como é que você vai diferenciar a vela 1, 1 da vela 11? Né? Se você tiver 20 velas na cena. Né? Então, isso aqui vai complicar. E aí, de novo, a mesma coisa para os canhões. Se a gente puder batizar como frente, meio e topo, aí pode ser canhões casco, canhões convés, sabe? Canhões. Você pode também falar que eles são esquerda e direita, tá? Então, canhões da esquerda, canhões da direita, essas coisas. De novo, se você conseguir evitar esses elementos, ajuda demais, né, evitar essas coisas. E aí, qual que é o lance? De novo, o fato de vocês terem feito os modelos já, já, já é muito legal. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é pensando eh, nas próximas modelagens. O barco, porque ele talvez seja um elemento importante para o jogo, talvez a gente tenha que refazer ele inteiro. Tá? Então, talvez você tenha que refazer o barco todo. Por quê? O barco está modelado com uma série de cortes que não vai me facilitar a edição dos elementos. Né? Então, por exemplo, eu não consigo selecionar certas partes sem afetar outras. Então, por exemplo, não há motivo para eu ter a tampa da janela presa ao corpo do barco. Né? Isso podia ser uma peça flexível e solta. Outra coisa que a gente tem alguns problemas aqui, ó.
dá para ver que existe uma, uma face vibrando aqui. Isso aqui é um erro técnico que a gente chama de Z-Fight. Ou seja, duas faces estão disputando quem está na frente. E seu modelo, se a gente selecionar aqui o corpo dele e fizer aquele processo de conferência de vértices sobrepostos, né, vértices que estão disputando lugares também, né, ou seja, vértices que estão no mesmo lugar, então aqui, merge by distance. Você tem 316 vértices que estão disputando tarefa. Então quer dizer que esse modelo não está fácil para editar, ele não está fácil para a gente elaborar. O ideal desse modelo é que ele tivesse sido feito em peças mais gerenciáveis, né? Então, barco não é uma coisa fácil de modelar, tá? Então, de novo, tá de parabéns por ter feito, né? Mas, por exemplo, a escada deveria ser uma peça à parte. As janelas, né, com essa tampa dessas janelas, peça à parte. Do mesmo jeito que alguns elementos foram pensados assim, né? É, eu imagino que você tem também faces que são n-gons, né? A gente não está usando faces que tenham mais de quatro. Tá vendo? Todas essas vigas aqui, ó, todas essas vigas aqui podiam ser encaixadas, né? Então, de novo, é um modelo um pouco difícil de fazer, eu provavelmente não consigo produzir ele inteiro do mesmo jeito que eu fiz a cama. A cama era um modelo realmente mais simples, né? Mas vamos fechar isso aqui. Vamos fechar essas coleções aqui por enquanto. E deixa eu colocar aqui um objeto. Vou começar com um cubo também, né? Começar com um cubo. Vou fazer aqui uma visão de topo desse cubo, né? Sem perspectiva. Né? Deixa eu dar uma escala nesse cubo, porque se a gente fazer um barco, ele provavelmente ele vai ser mais largo, né? Então vou fazer uma escala em x e uma escala em y aqui, ó. Vamos pensar que isso aqui é o meio do meu barco, né? Vamos vir aqui de lado, né? E vamos fazer uma escala aqui em z, né? Então vamos começar pelo convés dele. Vamos subir isso aqui, ó. Vamos começar pelo convés, né? Meu convés, ele vai ser uma forma com uma ponta, né? Se a gente for pensar aqui, eu vou desenhar por cima do só para vocês visualizarem o que eu vou fazer, né? Então, meu convés, ele seria uma forma mais ou menos assim, né? A grosso modo, tá? Então, os meus cortes aqui, ó, vão começar lá de trás. Vamos pegar esse cubo aqui, ó, e vamos colocar ele aqui atrás, ó. Eu vou selecionar os vértices aqui para facilitar um pouco a minha vida, para eu não ter que ficar dando volta de seleção. Eu vou ligar o raio-x, porque aí na hora que eu fizer um box selection aqui, eu posso dar escala em x e ajustar isso para cá. Mesma coisa, eu vou dar uma escala em x e vou ajustar para cá. Eu vou criar só um corte aqui para ajustar o arredondamento, né? Ou seja, aqui, né? Estou dando uma escala em x para ajustar o arredondamento, né? E daqui, dessa ponta até a extremidade do barco, eu quero fazer os meus extrudes, né? Então vou fazer aqui, ó, o extrude para cá, né? Vou fazer uma redução da escala em x. Eu quero manter o mesmo tamanho aqui do espaço entre um extrude e outro. Extrude para cá, scale em x, extrude para cá, scale em x. E aqui, ó, eu vou fazer um extrude mais ou menos até aqui, scale em x.
E aqui, em vez de eu fazer mais um extrude aqui, eu vou cortar agora no meio o meu barco, né? E eu posso puxar essa ponta daqui, ó. Ou seja, agora eu tenho um corte central, né? Vamos usar os vértices aqui, ó, que eu posso puxar para fazer a ponta aqui, ó. Então, vamos puxar isso aqui em Y. Isso aqui, ó, é o meu convés. Eu não preciso fazer a lateral do barco direto aqui, ó. Porque se isso fosse feito de madeira, né, se o meu convés é feito de madeira, provavelmente ele vai ter uma série de tábuas, né? Então ele não precisa ser inteiriço, né? Então deixa eu apagar isso aqui, ó. Eu vou apagar essas faces aqui, elas vão estar por dentro do meu barco, né? É, eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Eu acho que eu quero, né? Eu acho que eu quero usar isso aqui para fazer o casco, sim. Acho que eu quero usar para fazer o casco. Acho que eu quero fazer, ó, um grab em Z aqui e vou dar uma escala, grab em Z, vou dar outra escala, né? Eu consigo fazer mais ou menos a lateral aqui, ó. Aqui eu quero um scale. Eu posso, inclusive, puxar para trás assim, ó, para fazer a voltinha desse barco aqui. Acho que eu vou topar fazer assim. Acho que assim vai dar bom. Você- Talvez eu tenha que fazer um pouquinho mais de arredondamento, mas é um começo. E aqui, ó, aonde eu ver que meus vértices não estão legais, né, aonde eu ver que eles não estão bonitinhos, eu vou posicionar eles, né, para que eles fiquem com uma curva bonitinha, né? Isso é importante, mais do que vocês imaginam para uma qualidade do modelo, né? Ou seja, eu ver que meus vértices eles estão fazendo uma curva que segue a forma que eu estou tentando modelar, né? O que eu vou fazer para cá assim? É, eu não ligo de fazer isso aqui fechado igual o Matheus fez, não. Isso não parece uma boa ideia, né? Mas eu vou fazer só mais um aqui, ó. Isso aqui já tem muito corte. Eu já acho que isso aqui tem muito corte. Mas eu vou fazer um merge at center, talvez. Deixa eu ver. Talvez um merge at center. Outra forma de fechar é eu fazer os pares de face aqui, né? Ou seja, eu vim aqui fazendo face, preenchendo com uma face, preenchendo com outra face. Eu quero ter certeza também que não tem nenhuma face com mais de 4 vértices, tá? Então eu quero ter certeza que todas as minhas faces aqui, ó, tem 4. Então essa aqui é uma versão menor do que está lá em cima. Tá bom para mim. Tá bom para mim, certo? Dá para suavizar mais, mas eu acho que isso aqui vai me dar um casco interessante. Isso é o casco. Isso é o casco. Eu vou continuar modelando aqui do mesmo jeito que o Matheus fez, mas agora eu vou fazer a muretinha lateral, né? Ou seja, aquele espaço da muretinha lateral, né? Eu não preciso fazer ela emendada. Ou seja, eu posso vir aqui e criar, na verdade, essa muretinha, né? Inclusive, se a gente vê filme de pirata, né? Aquilo parece uma beirada de varanda, né? Então, deixa eu criar aqui, ó. Eu vou criar um cilindro,
Eu vou criar um cilindro. Opa, círculo não. Apertei errado. Quero criar um cilindro. Para não ficar muito pesado o meu modelo, eu vou fazer ele com 8 vértices só. E vou fazer ele sem preenchimento nenhum. Tá? Não vou preencher por enquanto. Esse cilindro aqui, ó, esse cilindro aqui eu vou colocar ele mais ou menos aqui do ladinho. Vou fazer uma escala em Z aqui, ó. Eu posso fazer inclusive um rococó aqui nele, né? Fazer um extrude aqui, né? Com uma escala, fazer um outro extrude aqui, né? Z, fazer um outro extrude e dar uma outra escala nele aqui, ó, bem pequenininho. Fazer um outro extrude aqui para ele ter uma beiradinha assim, né? O próximo extrude que eu fizer, eu vou dar merge no centro para ele fechar para mim, né? Eu não preciso fazer a parte de baixo é, desse objeto, porque ele pode só encaixar aqui em cima do meu modelo, né? Então ele pode só encaixar aqui e isso aqui faz a minha lateralzinha. Se eu criar dois desses e criar um cubo para fazer a junção entre eles, né? Um cubo que vai fazer a junção entre eles. Então vamos fazer uma scale em x, grab em x, scale em z. De novo, é comum que barcos tenham, às vezes, um espaço vazado entre esses lugares aqui. Eu posso só pensar que meu barco é assim. Tá? Aqui eu não quero essas duas faces. Deixa eu apagar essas duas faces aqui. Ó. Deixa eu apagar essas duas faces. X faces. Aqui vou dar uma escala em Y. E vou encaixar isso aqui. Ó. Eu quero encaixar bem de leve mesmo. Só encostar assim. Né? Só encostar. E aí, esse conjunto aqui, ó, é uma lateral que eu posso colocar aqui, ó, no meu modelo aqui, ó, para fazer o que seria, tipo, o cercamento dele. Talvez tenha feito meio grande. Talvez eu tenha que fazer o quê? Talvez eu tenha que fazer, na real, é, um encaixe, considerando que ele vai encaixar, que o próximo já é nessa, nessa diagonal aqui, né? Então, isso é algo que eu tenho que pensar a respeito na hora que eu fizer as duplicatas. Mas o que eu vou fazer aqui, de novo, eu posso fazer o design que eu quiser com isso aqui, né? É, na hora que eu fizer uma duplicata aqui dessa tábua, né? E desse master aqui, eu vou estar, dessa superfície aqui, eu vou estar fazendo um cercamento do meu barco, né? Ou seja, eu faço o rodeado desse barco todo assim, né? Então, vamos fazer aqui a duplicata dele. Vamos rotacionar ele para cá. Duplicar ele de novo aqui. Eu vou fazer ele para cá. Vou deixar esse espaço aberto aqui, porque pode ser o espaço da escada, né? Isso pode ser o espaço da escada. Vamos duplicar isso para cá também. Rotacionar aqui, ó.
A mureta que vai aqui na frente, né, a gente geralmente no barco ele tem uma parte elevada, né, ele tem uma parte que talvez eu consiga realmente fazer essa parte elevada assim, né, tipo, eu posso fazer isso aqui, isso não vai afetar tanto a minha estrutura, né. A parte da cabine aqui atrás também é possível puxar ela por extrude, ela pode ficar interessante se eu puxar ela por extrude, né. Então vamos vir aqui e puxar ela talvez por extrude, talvez eu tenha feito meio pequenininho isso aqui, então talvez eu tenha realmente que pegar o meu barco e puxar essa parte de trás aqui, ó. Mas dá para ver, e eu espero que é isso que dê para perceber nas escolhas de modelagem que eu estou apresentando para vocês, é que eu quero poder editar de forma simples né, eu quero ter edição rápida, eu quero poder editar as coisas. Tem uma coisa que ficou super interessante no modelo do Matheus, que era uma janela aqui atrás. Ó. Ele fez um espaço como se fosse uma janela aqui, ó, assim. E isso é ótimo. Até aqui é isso mesmo. Até aqui, pô, tá certo demais. Mas se ele tiver que editar as grades que ele colocou na janela, ele vai ter muito trabalho, porque está tudo colado. Então, eu vou usar um cubo, deixa eu colocar meu cursor mais ou menos aqui, e deixa eu adicionar aqui um cubo. Deixa eu fazer uma escala desse cubo aqui e deixa uma escala em Y. Em Y não, em Z, mentira. Estou confundindo os softwares. Eu não quero essas faces todas aqui, né? Então, peraí, deixa eu vir para cá. Y. Eu não quero essas faces todas. Então, eu vou apagar essas faces aqui. Eu quero alinhar isso aqui com esse espaço aqui. Dar uma escala em Y aqui para ficar mais estreitinho. Grab em Y. Ou seja, agora, cada uma dessas peças aqui, ó, deixa eu duplicar. Elas não são rápidas de selecionar, como é fácil mudar o formato delas. Se eu quiser transformar elas em outra coisa, eu posso, né? Então, aqui eu já tenho uma série de valores mais editáveis. Por exemplo, toda peça que eu acho interessante de reaproveitar, igual eu posso reaproveitar isso aqui lá em cima, né? Eu posso só duplicar, levá-la para cima, né? Fazer o alinhamento de novo dessas peças, né? Então vamos alinhar isso aqui mais ou menos por aqui, ó. E aí eu vou duplicar essa peça para cá. Acho que eu quero fazer mais estreito, acho que eu quero fazer assim, ó. E vamos fazer mais um para cá. Acho que eu quero fazer mais estreitinho. Acho que vai ficar simpático. Pra não parecer que eu estou só fazendo coisa técnica, né? Vamos falar de coisas que estão aqui para ficar simpáticas. Então, eu tenho a voltinha aqui, ó. Essa tábua que eu fiz aqui, ó. Essa tábua que eu fiz aqui, né? Deixa eu alinhar ela de volta aqui com o meu mundo aqui, só para dar uma escala em Y nela. E poder fazer essa volta aqui, ó. Só duplicando e rotacionando.
aqui eu quero. Opa, apertei um outro atalho aqui. Shift S. Mas não fiz nada com ele não. Então tá bom. Aqui, ó, eu vou dar uma escala em X para poder ele grudar aqui. Shift D. Então aqui, ó, eu já fiz essa voltinha aqui, ó, é o espaço né, é o espaço do leme, né, daquela outra peça. A escada, eu posso fazer menor aqui, né, para a escada ficar melhor, né? Vamos fazer assim, grab em X. Vamos puxar para cá, assim. E vamos reduzir aqui, ó, eu vou pegar ó, esses vértices aqui, as 4 vértices dessa ponta aqui, grab em X também, para ele poder ficar mais encaixadinho ali. A escada que o Matheus fez também foi feita toda com extrude. Então é difícil até mudar o tamanho de um degrau para o outro. De novo, não quero que o Matheus não pense que ele não está de parabéns por ter modelado. Eu achei muito doido que ele pegou um objeto tão complicado para fazer e fez em uma semana. Isso é meio assustador, na real. Né? Tipo, quando eu comecei, eu jamais encararia um desafio tão alto assim. Né? De novo, isso aqui é só pensamento de estratégia. Né? Ou seja, quando o Matheus for refazer o barco dele, porque realmente o barco atual a gente não consegue aplicar muito bem num jogo. E é interessante, na verdade, refazer para aprendizado, né? Então, essa é a vida mesmo. Né? É, é importante ele poder editar certas coisas, né? Então aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo de criar uma peça de cubo aqui, né? Vamos fazer o tamanho do meu degrau aqui. Acho que isso aqui vai dar bom de degrau. Né? Deixa eu alinhar ele mais ou menos aqui. Eu estou fazendo numa escala meio toy, meio brinquedo, né? E aí eu vou fazer a escala do do degrau para encaixar ali naquele espaço, né? Scale em X. Scale em Z também aqui, ó. Grab em Z. Lembrando que o último degrau é a própria superfície ali, né? Então o degrau ele alinha, na verdade, por aqui, né? E eu não acho que a escada do barco deva ser maciça, né? Eu acho que ela pode ser feita de um conjunto da parte aonde se pisa. Então aqui eu vou dar um grab em Z, né? E talvez fazer uma parte de baixo, né? Vou dar um extrude aqui, um scale, para poder parecer que é uma peça um pouco mais elaborada, né? E aí, na hora que eu duplicar isso aqui, ó, eu vou pensar que cada um desses pedaços aqui, ó, do meu degrau é uma duplicata. Aqui eu vou usar o raio-x de novo para tentar alinhar aqui melhor. Nossa, se eu acertar a medida ia ser tão cagada, né? Se eu acertar essa medida. Né? Então, se eu quero uma escada mais curta, mais estreita, né? Eu posso dar um scale. Opa, vamos selecionar. Eu posso dar um scale em Y para fazer ela ficar mais estreitinha assim, ó. Talvez. Vou tirar o raio-x. E eu modelaria o apoio dessa escada, né, o apoio lateral, eu modelaria ele à parte também. Né? Ou seja, vamos pegar um cubo aqui, ó. Vou pegar um cubo, vamos adicionar um cubo aqui. Vou dar uma escala em X. Vamos puxar isso para cá aqui para a gente ver isso debaixo da escada.
né? É, eu quero puxar isso aqui para baixo, né? Ou seja, eu quero que isso aqui vire uma espécie de apoio da coisa, né? Então, é, vamos pegar em Z, talvez. Em Z, Z, grab em Z. Talvez fazer isso aqui, né? Ou seja, fazer a coisa do suporte ser uma placa de madeira, ou ser inclusive dá para ser mais interessante ainda, porque o espaço debaixo da escada pode ser legal. Então, às vezes a gente faz o quê? Faz o apoio do degrau e as ripas de suporte, né? Que ficaria mais, daria um design mais interessante pro nosso barco, né? E queira ou não, a gente quer que o design das coisas seja interessante, porque é parte do nosso trabalho, né? Então, eu vou ligar o raio-x de novo aqui, ó, para poder selecionar essa parte aqui. Vou puxar isso aqui em Z. Vou pegar essa parte de trás aqui. Aqui, ó, já tem uma coisa que dá para ver sobre fazer tudo no mesmo objeto. Fazer tudo no mesmo objeto pode ficar extremamente poluído, né? Então, aqui eu talvez queira isso para cá, né? Talvez eu queira também fazer o encaixe dessa tábua aqui, ó, colando mais ou menos nesse espaço. E esses dois aqui, eu talvez queira que eles cheguem até lá embaixo, né? Fazendo a base, o suporte do meu degrau, né? Deixa eu desligar o raio-x para a gente ver como que está encaixado, ó. Pô, não era o que eu tinha pensado exatamente, mas eu já acho que já dá um espaço interessante, inclusive, para colocar elemento aqui de baixo, né? Posso colocar uns barril, né? Acho que isso aqui vai me dar um barato aqui, ó, né? Algumas coisas que foram feitas que estão no caminho certo e que eu não faria muito diferente do Matheus. Por exemplo, ele fez o espaço do canhão com um extrude, cavando um espaço aqui. Eu não tenho problema com isso, eu poderia fazer do mesmo jeito, né? Então, isso aqui não tem problema, né? Eu só vou ter que, no meu caso, eu talvez tenha que fazer um pouquinho de ajuste para ele ficar mais quadradinho. Não está tão quadradinho quanto o do Matheus, né? Então, isso aqui eu vou alinhar no olho mesmo, né? E talvez por preguiça eu não faça. Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer. Então, isso aqui ele fez dessa forma, eu não vejo problema em fazer assim, não. Né? Eu não vejo problema em fazer esse extrude. O que eu não faria é o puxado da tampa aqui, ó, né? Eu não faria ele emendado, né? Então eu entraria aqui também com um cubo. Vamos fazer aqui uma 3, né? Uma escala em Z, uma escala em X, em Y, Y, Y. Vamos. Já estou em 3, né? Então, wrap. Nossa, eu tenho que fazer uma escala aqui em X. Escala em Z. E aqui um rotate, né? Para poder ficar. Opa, grab. Para poder ficar mais ou menos alinhado ali, ó. Né? Então talvez eu queira rotacionar em Z para poder ajustar um pouquinho. Né? E a mesma coisa. Para cada um desses aqui, ó, eu vou mover aqui em Y, grab em X, talvez rotate em Z para poder alinhar isso aqui bonitinho ali com a janela, né? Então, e vamos fazer mais uma vez, né? Então eu vou duplicar,
grab em Y, opa, apertei grab duas vezes, grab em Y, grab em X, grab em Y, rotate Z. E aí vamos ajustar agora. Talvez eu queira ajustar, na verdade, o canto dessa janela aqui, ó, porque ela está meio fora de esquadro. Então eu vou alinhar aqui minha visão e vou puxar. Opa. Por isso que eu gosto do raio-x às vezes, tá? O raio-x me deixa selecionar dois vértices, né, que estão sobrepostos. Tá bom. Eu acho que isso aqui como forma né, de estrutura básica passa, né? Passa. Eu não lembro todos os detalhes que tinham no barco, mas tipo, o raciocínio é o mesmo, eu só não estou lembrando de todos. Aqui, no caso da porta, dá para fazer, né, o mesmo processo, né? Você ter o extrude e ter o scale, né? Mas você tem um scale maior em X, né? Puxar isso para o lado que você quer, né? Então, vou dar um scale aqui, grab em Z e dar um extrude para dentro. Se você quiser que a porta seja um espaço cavado. Mas em muitos casos a gente faz a porta meio que por fora mesmo. Assim. Em muitos casos a porta ela é uma peça encaixada por cima da estrutura. Né? Então nem sempre você precisa fazer o buraco da coisa para ter o elemento. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar isso aqui, porque é, se eu fizer um cubo aqui, né? Deixa eu pegar esse cubo aqui e fazer uma escala em Y, uma escala em Z, um grab em Z. Talvez aqui dê um bom tamanho, talvez seja um pouco grande. E aí eu vou adicionar um outro cubo aqui, ó. Outro cubo que eu vou usar como margem, né? Então isso aqui, ó, grab x, grab scale, scale em eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um grab até aqui, grab, extrude, extrude, outro extrude e mais um extrude aqui para cá. E essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, eu não preciso da parte de trás dela, tá? Eu não preciso da parte de trás dela. E eu não preciso da parte de baixo dela. Então eu vou deletar esses vértices aqui. Então, aí, ó. Eu posso reduzir isso aqui, né? Eu posso vir aqui e dar uma escala em Y, grab em Y aqui, só para eu ter uma noção da espessura dela. Talvez eu queira, na verdade, a minha porta inteiriça, né? Se eu quiser fazer algum efeito nela. Mas o que acontece? Se eu colocar esse objeto, eu posso fazer menor isso aqui, ó, também, scale em Y. E Ctrl L, grab em Y. Aqui, ó. Se eu colocar isso aqui no barco, na hora que a gente fizer as pinturas, isso já vai funcionar como porta, né? Então, eu não preciso, por exemplo, fazer todas as janelas com um cavado na parte mais sólida do modelo, para exatamente não gerar um excesso de cortes ou gerar um excesso de elementos, né? Como eu tinha falado mais cedo,
Os mastros, talvez, Pedro. Essa é uma boa pergunta. Talvez seja, talvez não. É, os mastros eu faria a partir de cilindro, né? Então eu acho que não custa, né, a gente é, é, usar mais geometrias para fazer as coisas, né? Então scale, shift Z, eu dei um atalho para poder dar escala em dois eixos ao mesmo tempo. Eu explico isso em um segundo. É, Z. Dá pra fazer inclusive isso aqui, né? Dá pra fazer ele mais fechadinho aqui, ó. É, aqui eu vou fazer um extrude do mesmo jeito e um merge at center, né? Então, vou duplicar isso aqui. Eu acho que eu não vou ter espaço para três masters, né? Grab em Y, grab e grab em Y. Aí. E aí a gente pode fazer a diferença de tamanho entre eles, né? Eu posso selecionar esse topo aqui, né? Vamos usar um border select. E eu lembro que era um menorzinho assim, né? Um menorzinho assim. Deixa eu usar o meu raio-x aqui só para grab opa, grab em Z. Fazer assim. Eu não sei, de verdade, eu estou muito baseando no design do Matheus mesmo, assim. Então, se o design dele tiver correto, estamos dois acertando. Se não tiver, estamos dois errando. Né? Vou fazer isso aqui. E no caso desse master aqui, eu posso inclusive, se eu quiser, puxar esse ponto um pouco mais para trás. Se eu quiser que isso pareça mais arredondado, né? É uma coisa que é possível de fazer, ou ainda, deixa eu fazer aqui um X. Não, mentira, delete, vértice. Vou pôr um grab aqui para ele dar um slide, né? Eu posso, na hora que eu der extrudes aqui, eu posso fazer uma série de extrudes, cada extrude com uma escala um pouco mais afiada para fazer a pontinha desse barco parecer um pouco mais arredondada, um pouco menos aguda, né? E aí a última que eu fizer, ó, merge at center, e eu vou puxar ela um pouquinho para cima assim, ó. Aí eu tenho um espaço disso aqui, tá? No caso das velas, os canhões eu acho que eu não vou fazer mesmo, assim, os canhões eu vou só ver como é que eles estão, eu acho que eu não vou fazer os canhões. O que estava me preocupando de estrutura do barco do Matheus, são umas coisas que eu acho que a estrutura geométrica está um pouco fora do objeto que está sendo criado, tá? Assim, eu imagino que para as velas a gente também vai ter uma estrutura de madeira segurando eles, né? Então, aqui eu vou dar uma escala para criar uma espessura e uma escala em X para poder fazer aonde isso deve ser amarrado, né? Isso deve ter uma base também, deve ter um espaço aqui né, aonde isso é preso. Então, vamos fazer isso aqui, três aqui,
imagino que essas coisas elas são presas em alguma coisa, não acho que é um pano solto, né? Aqui, ó, eu vou fazer um atalho que eu fiz agora um pouco mais cedo, que eu quero dar escala. Eu quero dar escala, mas eu quero dar escala para afinar o objeto. Então eu não quero a escala em X. Eu quero ela em. Mentira, eu quero ela. Eu não quero ela em X, eu quero ela em Z e em Y. Então eu vou usar Shift X e eu consigo afinar o objeto. Eu estou removendo um eixo da escala, né? Então escala Shift X, né? É, eu devia ter fechado esse cilindro. Então extrude, ESC, merge, etc. Eu vou fazer isso para todas as pontas. Extrude, ESC, merge, etc. Né? Aqui vamos lá, extrude, ESC, merge, etc. Extrude, ESC, merge, etc. E a última peça desse quebra-cabeça aqui, que é a vela, vai ser o, um plano, né? Então eu quero um plano. Eu quero dar escala nesse plano para ele ficar mais ou menos da medida do meu mastro aqui, né? Então vou dar uma escala aqui em Z. Vou tentar alinhar ele aqui, escala em X, grab em Y. Dar um rotate suave aqui, porque ele vai encaixar. E aqui, ó, se eu quero fazer a vela estufada, eu posso cortar e puxar esse modelo aqui, ó, cortar de novo aqui e aqui e puxar de novo esse corte, tá? E isso vai me dar a vela estufada, né? Então eu posso fazer isso aqui para criar tipo as velas todas, né? Uma vez que eu criei essa estrutura, eu duplico ela, né? É, aqui eu vou fazer aquele esquema maroto de dar uma escala nesse sujeito aqui, né? Vamos ver de frente se está legal. Aqui talvez eu queira fazer essa vela um pouco menor, porque ela está meio que tampando a anterior. Talvez eu faça essa mesma vela de trás com um tamanho semelhante, assim, né? E vou conferir os alinhamentos de frente, né? E se eu achar que está pequeno também, depois eu me preocupo com escala. Agora é mais importante o pensamento estrutural do modelo, né? Então, do jeito que eu modelei, e esse que é o ponto todo, Matheus. Vamos lá. Primeiro, os cortes eles seguem a forma. Então, os meus cortes eles seguem a forma, né? Eles me ajudam a ver que forma que eu estou modelando. Outra coisa que eu fiz, as peças elas são encaixadas, então elas é emendado alguns blocos, ou seja, tem pedaços lógicos que fazem uma junção, mas você tem segmentos fáceis de selecionar, fáceis de editar. Se eu quiser mudar o tamanho das coisas, mudar a posição, mudar a quantidade, mudar o ajuste, vai ficar mais fácil. Então, não é interessante fazer um modelo dando extrude de fora a fora, tá? A separação de objetos que você fez é legal. Então, assim, a separação de tipo, os canhões são à parte, né? Porque os canhões são à parte, eu posso aproveitar eles no meu modelo se eu quiser, entendeu? Eu posso vir aqui e fazer, opa, né? Dá para aproveitar os modelos aqui. Eu não precisaria, por exemplo, de todos os canhões, cada canhão ser um objeto. Eu podia ter, por exemplo, igual eu fiz as velas no caso do meu. Eu tenho um objeto que são velas, que é junto com o mastro, né?
e um objeto que é barco, né? Eu poderia ter um objeto canhões, né? Então, não é necessário que eu faça, né, um objeto para cada canhão. Não é errado, não, tá? Não é errado, não. Não tem problema fazer assim, não. Mas no final, eu vou ter que juntar tudo num modelo só. É, é, é... Tipo assim, muitas dessas coisas eu vou ter que juntar num modelo só. Então, à medida que a gente for entrando no gameplay, você vê que tem objeto que vale a pena estar separado, tem objeto que você tem que juntar e que isso vai definir muito como que a gente separa os objetos. Mas a gente depende um pouco do avanço do curso, pra vocês verem o que, que o jogo que vocês estão produzindo está demandando, tá? É, Mas aí a escada eu faria no mesmo processo, ou seja, eu criaria um modelo com um sólido fazendo o suporte de um lado, um sólido fazendo o suporte do outro, um sólido para cada degrau, para eu não ter que fazer tudo, né? Fazer todo o espaço. Vamos fazer isso, né? Eu fico falando. Toda vez que eu falo uma coisa, mas não, é melhor fazer, né? Então, deixa eu entrar aqui com um cubo, né? Fazer a estrutura dele aqui, né? Então, se isso aqui vai ser a escada que tem na lateral, né? Vamos pegar ela aqui e vamos mover ela em X, né? Acho que essa escada eu teria que fazer ela dando a volta aqui, né? No nosso camarada aqui. Ela vai passar entre os canhões. Vai ficar meio massa, né? Ela também não deve ir até lá embaixo, não, por causa da água, né? O barco ele vai ficar encaixado na água, né? Então, eu estou duplicando isso aqui, né? É, Depois que eu modelar cada degrau, eu vou dar uma rotacionada nela, mas por enquanto eu quero fazer primeiro a estrutura básica, né? E aqui vamos fazer o degrau disso aqui, né? Y. Então, scale sim, scale x, y. Como eu estou fazendo a escada separada, eu posso isolar ela aqui, ó, e ver melhor o que eu estou fazendo. Usar inclusive meu raio-x para eu ver aonde que eu estou encaixando cada degrau, né? Vou fazer mais ou menos, tá? Eu não estou muito preocupado em fazer preciso, não. É mais demonstrando processo. Então acho que eu não preciso fazer cada degrau certinho na medida. Então, vamos tirar o raio-x, vamos ligar o barquinho de novo, né? E aí a etapa final seria eu rotacionar a escada para que ela encaixasse, né? E você pode fazer mais de um corte para poder a escada acompanhar, né, o casco, né? Então, se eu entrar aqui na minha escada, né, eu posso criar um corte para cada espaço aqui do meu barco, né? Para poder fazer a curvatura, né? Ou seja, agora por causa desse corte aqui eu consigo, por exemplo, né, empurrar a escada em X aqui, ó, fazer ela envergar ali, né? Então eu consigo fazer o envergado dela junto com o modelo. Se eu cortar ela no rumo desse espaço aqui, ó, e voltar aqui, puxar esses dois pezinhos aqui, né? Eu consigo ajustar ela de acordo com essa curvatura aqui, né?
Gero X, né? E aí eu posso fazer grab é, em XX. Lembrando que tem uma chance, na verdade, dessa escada num barco ela não funcionar assim, né? Mas tudo bem. Eu posso não estar sabendo como é que é uma escada de barco sempre. Talvez tenha que rotacionar isso aqui também, né? Rotate. Isso. Eu tenho que rotacionar o rotate. Isso. Rotate. Eu tenho que fazer uma rotação do degrau para poder encaixar melhor. Mas eu podia ter feito esse espaço aqui, ó, porque isso não vai ser quadrado, isso vai ser cilíndrico, né? Óbvio que isso vai ser cilíndrico. Você tem que pôr a mão para subir, vai ser cilíndrico, isso não é quadrado. Pô, vocês nem me contam, não vai ser quadrado. Quadrado vai machucar a mão de quem tá subindo. Aí, ó, vai ser provavelmente cilíndrico assim, né? E aí eu volto para minha visão, né, do raio-x, né, duplicando cada um deles aqui, encaixando mais ou menos. O melhor é eu modelar a escada todinha, né, tipo, num ângulo e depois fazer as rotações, né? Depois você rotaciona, fica mais difícil de alinhar. Mas eu acho que para efeitos de demonstração rápida, de sugestão de modificação de modelo, sobrevive. Aí a gente vai vir aqui, ó. Opa, ele vai puxar para cá. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Passando de bom. Tem uma escadinha. Massa. Isso aqui seria escada por enquanto. Escada. É, eu quero fazer uma outra também, uma contagem de polígonos também. Eu quero ver quantos polígonos que eu estou gastando nessa brincadeira e quantos polígonos que está gastando no outro método. Isso talvez seja uma outra boa diferença para a gente ter entre os elementos, né? Deixa eu colocar meu barco aqui, ó. E vamos considerar que eu vou usar os seus canhões, tá? Então vou deixar a camada dos canhões ativa aqui.
E eu vou ligar aqui na visualização um negócio que chama estatísticas. Esse barco inteiro, com todos os canhões, inclusive. Aliás, deixa eu ver se os canhões estão. Ah, seus canhões eles têm. Ó, isso aqui dá pra ver o problema. Ó. Dá pra ver que tem uma face mais clara que a outra aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Se eu mexer aqui, ó, se eu der grab aqui, ó, vai ter um outro vértice por trás desse. Isso aqui são vértices sobrepostos. Isso é uma coisa que a gente resolve selecionando o modelo, a peça inteira, né? Apertando Merge e pedindo Mesh by Distance. Então, aqui ó, eu removi 50 vértices. Outra coisa é, a gente não vai usar Ngon no nosso curso, tá? Faces que tenham mais de 4 lados, elas são critério de avaliação. Então, a gente não vai usar, e não vai usar faces internas também, ou seja, faces que estão dentro do modelo e que não vão ser visíveis para o pro player, né? Tipo essa daqui, ó, que é uma face problemática. Então, aqui eu já dei uma limpada boa no modelo aqui pra gente, né? Aqui você arrumou, né? Interessante. Mas aí todos os canhões deveriam estar nesse padrão aqui de qualidade, então eu vou apagar esses daqui porque eles provavelmente não estão. Porque eu imagino que você duplicou os canhões na hora que você fez, né? Então eu vou apagar esses daqui. Vamos pegar um desses aqui, ó. São os canhões do convés, né? Deixa eu ver se tem mais dois aqui. Então, aqui ó, eu vou dar só um Mesh by Distance. De novo, tinham 100 vértices, era o mesmo problema. Provavelmente esse aqui vai estar ok, tá fechado os dois lados. Mas tem que conferir se não tem as faces internas, se não tem esses outros problemas não. Tá? Então vamos desconsiderar os canhões por enquanto. E vamos comparar aqui, ó. O seu barco está com mais ou menos o mesmo peso que o meu. Mas se a gente juntar a vela e né, e o mastro, a gente está com um pouco mais de peso, né? Então, de certa forma, a contagem de triângulos seus não está tão tensa assim. Né? Tem que lembrar que também eu fiz uma limpeza de triângulos aqui, né? É, mas até que não está tão pesado quanto eu achei que ia estar. Eu achei que ia estar mais pesado ainda. Mas tá bom. Né? Considerando que o meu tá tá um terço, talvez, né? Tipo, 3.000, 3.500, um terço, né? Um terço do tamanho, tá ok, tá ok. Pelo tanto de corte que tem, eu achei que ia estar mais pesado ainda. Mas a gente quer modelos mais leves, a gente quer modelos com menos cortes, né? Então, aqui eu otimizei muito da estrutura, né? Obviamente que eu só tenho uma escada, eu não tenho as duas portas, né? Eu não tenho a escada dos dois lados, então isso aí, se colocar é, na conta, talvez meu modelo fique com metade dos cortes que o seu tem. Isso quer dizer que meu modelo também está mais otimizado. Ele está mais otimizado para seleção, está mais otimizado para trabalho. De novo, não está errado o modelo que você fez como exercício de aula. Ele só está complicado para as próximas etapas. Não tinha também como você saber, tá, Matheus? Eu estou consciente disso. Tá? Não tinha como você saber que essas coisas todas eram questões. Eu estou usando o seu modelo como exemplificação do que a gente vai fazer nas próximas etapas. Então, o exercício agora para você seria, tá, você consegue refazer esse barco, né, sem ser um grande bloco de extrude, né, mas sim peças que a gente possa gerenciar,
né? Porque isso vai facilitar demais essa vida. Ou seja, se eu puder trabalhar com ele de forma mais fácil, ou seja, se essas partes aqui, ó, porque, por exemplo, ele tem coisas que não vão ser renderizadas no 3D. Esses edges aqui, eles não podem existir assim, né? Existem uma série de erros técnicos aqui ainda, né? Eu tenho Eligon por exemplo, eu não posso reaproveitar essa cerquinha se eu quiser, eu não posso ajustar o tamanho das peças, então é um modelo que dificulta o trabalho, tá? É um modelo que dificulta o trabalho, tá? Então eu vou pedir para você refazer o barco inteiro, com certeza, tá? Então o barco vai ter que ser todo refeito. Também uma coisa que eu vou pedir tanto para você quanto para a Alice, quanto faz parte também do nosso processo de aula, gente, é todas as vezes que vocês forem modelar, vocês vão trazer para mim pelo menos uma referência de imagem do que vocês estão fazendo, tá? Então isso é a partir de agora. Eu não tinha pedido isso antes, é um pedido que começa agora, tá? Toda vez que vocês forem fazer um modelo, vocês vão primeiro definir uma ou um kit pequeno de referências de imagem, para que a gente possa ver se o modelo está realmente na direção certa, tá? Então, a gente não pode ficar modelando só de imaginação, porque a gente perde referências técnicas do modelo. Então, assim, nem eu, nem o Matheus sabemos se um mastro é quadrado ou redondo. E isso não pode, a gente tem que saber, a gente tem que tomar uma decisão consciente de design quando a gente fizer isso, né? Então, é fundamental que, a partir de agora, todos os modelos, eles possuam uma imagem de referência. Eu vou cobrar isso, inclusive isso está sendo cobrado nas avaliações, e todo modelo que vocês façam para entregar, eles têm uma imagem de referência que serviu como ponto de partida para a modelagem de vocês, tá? Então esse é critério fundamental para a gente, tá? Não deixa isso falhar, não. É, a gente tem, né, de novo, a gente tem a nossa avaliação é, que vai ser passada e ela tem uma lista desses critérios, tá? Então eu vou tentando repassar esses critérios toda vez com vocês, né? Tipo, para a gente poder refinar essa entrega, né? Mas bom saber que a gente vai pedir algumas dessas coisas, né? E no caso, a imagem de referência, né? Ou seja, quando vocês forem fazer um modelo, vocês colocarem a imagem de referência no espaço de trabalho é fundamental, né? Da mesma forma que eu fiz na hora de fazer as minhas casinhas de banco imobiliário, eu tinha a imagem da casinha do banco imobiliário, ou quando eu fui fazer o avião na outra aula, eu desenhei um avião pelo menos para poder ter uma ideia do que eu estava fazendo, né? É, isso ajuda. Melhor ainda se vocês tiverem realmente uma pesquisa de imagem e uma pesquisa de imagem grande, tá? Por favor, faça uma pesquisa de imagem grande para a gente poder ver os detalhes do que vocês estão querendo modelar, né? Para a gente poder realmente ver as estruturas, ver o formato das coisas, né? Para não ser só uma grande suposição de como as coisas são, né? Então, isso é fundamental para a gente, que próxima vez que vocês forem modelar qualquer conteúdo, vocês definam a imagem. A preferência é para imagens que sejam fotográficas ou desenhadas. A gente não usa um modelo 3D para fazer um outro modelo 3D, porque isso vira plágio, tá? Isso cai naquela área de violação de copyright. E a gente não quer fazer isso, a gente não quer é, 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 ferir o direito de ninguém, tá? Então, isso é importante para mim, tá? Espero que se torne importante para vocês também. Pessoas, está entendido até agora tudo que eu falei? Matheus está aí, ele viu o processo todo. Deu para entender o que eu falei, Matheus? Deu pra entender. Uma coisa que sanou minha dúvida bastante é que eu realmente fiquei em dúvida se fazia tudo num bloco só ou se era melhor fazer em diversos bloquinhos, né? Você construir diversos, Uhum. por exemplo, o mastro, a vela, e aí agora eu sei que é bom separar eles. Porque eu achei que era melhor fazer num bloco, que aí deixava talvez mais leve para poder exportar para Unity ou algo do tipo. Não, o que vai deixar mais leve é redução de polígonos, né? Tipo, isso deixa mais leve, mas não é tão absurdo assim. Então, entre o seu modelo, que está com 13.000,
e o meu que tá, sei lá, com 7.000 no total, né, não faz tanta diferença assim, não é tão pesado assim. Mas com certeza quanto menos polígonos, mais leve. É, que Ah, bom e uma que. coisa do mastro é que ele realmente ele era melhor fazer ele num hexágono, Hum, provavelmente que era no hexágono. Só que eu comecei a fazer o barco logo depois que a gente terminou aquela aula. Aí eu hum, comecei a fazer ele. E aí eu fui melhorando um pouco até chegar à aula de hoje. tá, Só que aí eu estava com preguiça de fazer tudo de novo, tá, não, porque faltava pouco tempo. é, de um jeito ou de outro, acaba que você vai ter que refazer tudo de novo, porque É, mas agora pelo menos eu já sei o caminho, sim, né? Porque eu ia refazer e meio sim, errado. sim, sim. Mas assim, o tanto de detalhe que tem já é bem impressionante, assim, é bastante coisa. Então, assim, usar o mesmo tipo de preocupação de fazer os detalhes, né? Igual você teve a preocupação de fazer o detalhe eh, de janela, porta, né? Isso é muito legal. Isso aí, se puder manter nas revisões é legal. E na verdade fazer é refazer. Assim, todo ano eu tenho que modelar coisas 1.000 vezes por causa de trabalho, né? Então esse ano eu estou fazendo jogo de nave, né? Então eu não sei quantas naves eu já modelei, não. Então você termina de modelar uma nave, e agora o que tem que fazer? Modelar outra nave. Aí tá, e amanhã? Amanhã você vai modelar outra nave. E aí depois vai modelar outra nave. Aí você, tá. Então acaba que o refazer dá muito certo pra gente como experiência, velocidade, né? Então você vai ver que vai ser muito mais fácil fazer uma segunda vez. Eu peço que você separe as imagens de referência, tá? Para a gente poder ver qual barco que você está modelando, qual casco que você está modelando, porque isso ajuda demais a gente ter uma referência visual mais precisa. Assim. A gente faz menos especulação sobre as coisas, igual você falou assim, não, o formato é hexágono. Por que que ele é hexágono? Você vai mostrar uma imagem de referência e fala assim, eu vou falar, não, é verdade, é hexágono, né? Tipo, não vai ser uma coisa tipo assim, mas, né? É igual, tipo assim, qual que é o nome de uma coisa, né? A gente sabe porque a gente pesquisou. Qual que é a forma de uma coisa? A gente sabe porque a gente pesquisou, né? Então, separa, isso vale para todo mundo, tá? Que está fazendo modelos, tá? E aí, pessoas, deixa eu perguntar para vocês aqui, se tem mais algum modelo que vai ser enviado agora? Quem está comigo aqui online? Quem está comigo? Qual que é a minha turma? Jonathan, Matheus Júlio, a gente estava com Matheus Malta, né, aqui. Pedro e qual que é a outra pessoa que está aqui? Eu não consigo ver o nomezinho dela. Eu tenho que ir na vez na lista, né? Então, Matheus Brito. É, Três Matheus, olha só. É, Alguém mais vai mandar modelo? Se não for mandar modelo, me avisa que não vai enviar modelo. Tá? E se for mandar modelo, me avisa para poder esperar o seu envio. Então, a pergunta para a turma aí, pessoas. Mais alguém vai enviar modelos agora para mim, para eu poder fazer essa revisão? Responde aí para nós. As pessoas que já mandaram podem mandar outros também, se elas tiverem, caso elas tenham. Né? Vai saber o que você está fazendo. É bom lembrar, pessoas, que as aulas elas vão ser agora alternadas entre prática, né? É, a partir da aula anterior para frente, as aulas elas alternam entre aulas práticas, né? Então, é, a gente vai ter essa alternância entre aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas, vocês enviam os modelos e eu faço essa revisão, tá? É, lembrando que a gente tem uma entrega de trabalho relativamente breve, né? Que são 10 modelos, né? A gente tem, né, no, acho que tá perto do final de setembro, a gente tem uma entrega de 10 modelos. E esses modelos eles atendem critérios técnicos que a gente vai começar a definir, conversar sobre eles por agora, né? Então,
é, só ficar atento, né, para não deixar essa tarefa acumular e eu não poder ajudar nos modelos daqui para frente, tá? Então, vamos tentar na semana que vem trazer algum modelo feito, tá? Todo mundo que estiver matriculado na disciplina tentar trazer pelo menos um modelo, a tentativa de um modelo na próxima aula. Quem já fez um modelo, tentar fazer mais modelos. São 10 modelos que vão no jogo. Se você puder fazer só modelos que vão para o jogo, sua vida vai ser tão mais fácil, porque aí você não vai ter modelo que não vai para o jogo, né? Então, então 10 modelos que vão para o jogo. De preferência, tá? De preferência, né? Beleza. Então, pessoas, deixa eu encerrar essa aula de feedback aqui. Obrigadão quem mandou modelo. Obrigado pelo envio dos modelos. Obrigado por quem está vendo isso online por algum motivo. Valeu por assistir, né? E para os meus alunos matriculados, a gente vai ter um intervalo, mas a gente volta é, tendo uma aula teórica, né? E é, é, na semana que vem a gente vai ter mais aula dessa de feedback, então preparem modelos para a semana que vem.